a você que sempre está aí acompanhando essas mensagens que venho trazendo aqui a partir destes vídeos. E hoje nós vamos falar sobre liberdade. Guarde este tema aí, a verdadeira liberdade. Fique comigo até o final e você vai entender claramente o que é liberdade e por que você não deve trocar por absolutamente nada, nada. A sua liberdade não pode ser trocada por absolutamente nada. Então, fica comigo aí que até o final você vai ficar esclarecido sobre todos os pontos ligados à liberdade. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós adoramos, bendizemos e exaltamos o Teu nome. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem ricamente nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos dado liberdade, Senhor. Liberdade de Te adorar, liberdade de louvar, de bendizer o Teu nome. Pai querido, amado e eterno, que as Tuas mãos continuem nos cobrindo, nos conduzindo pelas veredas da justiça. Pai bendito, que a Tua bênção seja sobre a vida de todo aquele que acompanha estes vídeos, todas estas mensagens que o Senhor tem posto no meu coração e eu tenho disponibilizado através destes vídeos. Tenho compartilhado com todos através destes vídeos. Então, abençoa-os grandemente. E também aqueles, Pai, que contribuem, compartilhando, comentando, curtindo os vídeos aí. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos falar sobre liberdade e eu quero trazer como tema principal, como texto principal, o João capítulo 8. E conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. Ou a verdade vos libertará, como diz na íntegra o texto. Baseado nestas questões em que o próprio Jesus falou esse texto, ele estava se relacionando justamente à palavra de Deus. E a palavra de Deus é o mecanismo, é o livro que nos mostra o que realmente é liberdade. A primeira coisa que nós devemos entender é como é que nós podemos perder a liberdade. Quando é que nós não temos liberdade? Para que nós possamos entender claramente, a gente vai trazer à tona alguns textos bíblicos e alguns exemplos claros a respeito dessa questão de liberdade, justamente para deixar extremamente claro aqui esta mensagem acerca de liberdade. O sábio Salomão disse certa vez, no livro dos Provérbios, que aquele que empresta é senhor daquele que toma emprestado. Isso quer dizer que aquele que toma emprestado vira servo do que emprestou. Então veja que coisa interessante. Um ponto em que Salomão diz assim, olha, se você tomar dinheiro emprestado, você passa a ser servo do que lhe emprestou. Logo, se você toma dinheiro emprestado, você já não é mais uma pessoa livre. Até que você venha sanar esse problema, até que você venha acabar com esse problema, você não é livre. O sábio Salomão trouxe essa linguagem justamente para que nós entendêssemos bem que quando nós não conquistamos, quando nós não tomamos, e aí eu digo tomamos no sentido figurado, o nosso posicionamento, a nossa vida em nossas mãos, nós ficamos escravos de outrem. Então a primeira coisa que nós devemos entender é, quando nós ficamos escravos, é quando nós damos a nossa liberdade em troca de alguma coisa. Quando nós damos a nossa liberdade em detrimento de uma necessidade, por exemplo. Eu sempre digo aqui no meio dos
dos colaboradores e dos sócios aqui da agência, em que nós temos aqui em Garanhuns, de que nós precisamos ser verdadeiramente livres. Livres para falar, livres para agir, livres de todas e qualquer amarras que possam haver. E uma das coisas que a gente trabalha é justamente para trazer mentalidade, trazer essa pegada de liberdade para as pessoas que nós contribuímos na sociedade. Visto que, se você olhar as pessoas que recebem, por exemplo, Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, você já vai ver que essas pessoas elas não são livres. Por que elas não são livres? Justamente porque elas trocaram a necessidade que elas tinham em favor de um favor estatal. Então, a partir do momento que elas tomam isso sem dar algo em troca, elas simplesmente passam a ter a mesma condição daquele que toma emprestado, como disse o sábio Salomão. Então, a partir do momento que a pessoa começa a pegar aquele auxílio, começa a pegar aquela ajuda, ela passa a estar escrava daquele que está dando. E é justamente essa a grande tática do Estado. Essa é a grande tática do Estado, é ajudar financeiramente para que as pessoas se sintam ali seguras, porque ele está ajudando, mas ao mesmo tempo elas mantenham as pessoas refém desse sistema. Visto que não importa quem seja o nome, não importa quem seja o nome, não importa se é A, B, C ou D que está lá no comando. Em síntese, o Estado, e aí quando eu digo Estado não tem nome de pessoas, é o Estado como um todo, ele se mostra justamente escravizatório. Ele se mostra como o senhor das nossas vidas, visto que nós estamos passando aí por um período em que as instituições religiosas, chamadas igrejas, foram fechadas em detrimento de suposta saúde. A pergunta é, por que fecharam por causa da saúde? Não, porque não tem leitos. E por que não tem leitos? Ninguém se perguntou isso. Não se tem leitos porque o Estado não cumpriu com a sua parte. E aí qual era a parte do Estado? Retribuir a sociedade pelo tanto de imposto que a sociedade paga, mas ele não retribuiu. Ele simplesmente tolhiu a liberdade das pessoas de cultuar a Deus porque não tinham capacidade de suportar a suposta doença. Então veja que quando nós paramos para ver claramente a respeito de tudo o que acontece em nosso redor, muitas vezes se discute que nós não devemos discutir política, mas infelizmente tudo o que diz respeito a ser humano, a sociedade, nós temos política envolvida no meio. E agora, particularmente, eu acho que ficou muito mais claro e muito mais evidente para as pessoas que a política em si podem tirar o direito delas, tolhir o direito delas de ir à igreja, por exemplo. O direito de ir e vir pode ser podado, pode ser tolhido. Então, quando nós paramos para observar isso, nós percebemos a necessidade de discutirmos um pouco melhor acerca de liberdade, acerca do reino de Deus, com relação à nossa estadia aqui na Terra. Se nós não tomarmos a frente das nossas vidas, se nós não conduzirmos as nossas vidas como pessoas livres, nós simplesmente enfrentaremos coisas cada vez pior, visto que o Estado, como eu bem falei, ele é escravizatório. E quanto mais o tempo passa, mais ele escraviza. Quanto mais o tempo passa, mais ele escraviza. Porque ele vai tolhindo as necessidades do povo, o povo vai caindo, né, as suas condições, que as suas condições nada mais são do que as suas liberdades, e aí essas liberdades sendo tolhidas, eles vão para o estado de escravidão. Então, qualquer coisa que venha a tirar a liberdade de nós
nós devemos ter muito cuidado. Porque quem não é livre, não vive, sobrevive. Quem não é livre, não vive, sobrevive. Guarde isso com você. Quem não é livre, não vive, mas sobrevive. E é justamente essa a questão de que Jesus veio falar. É justamente sobre esta liberdade. É esta liberdade que nós devemos lutar por ela, principalmente em nosso país, que é dito democrático, que muitas vezes nós paramos para pensar se realmente somos uma democracia. E aí, nesse sentido, muitas vezes as pessoas dizem assim, não, a gente não deve discutir sobre isso. Deve sim, porque até Jesus discutiu sobre isso. Um certo fariseu chegou para ele perguntando se deveria pagar imposto. E ele pediu uma moeda. E ele pegou a moeda e disse, de quem é essa imagem na moeda? E aí ele disse, de César. E ele disse, dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Muitas vezes se utiliza esse termo, ou esse texto, para dizer que Jesus está falando de dízimos e ofertas, e ele não está falando disso. Em momento nenhum, Jesus está falando de dízimo e oferta nesse exato momento. Ele está respondendo a um questionamento de alguém que veio lhe confrontar para lhe pegar de calças curtas, como a gente costuma dizer no ditado popular. E Jesus simplesmente respondeu, olha, as coisas da terra vocês dão à terra. As coisas de imposto, de governo, vocês dão a eles. Agora a Deus, vocês dão a Deus aquilo que vocês têm para dar. E aí você pode me perguntar, mas pastor, e o que é que eu tenho que dar a Deus? E aí Jesus diz, também, ele responde acerca disso. E o Pai procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. O Pai não procura dízimo, o Pai não procura oferta, o Pai não procura essas coisas. Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E é justamente aí onde nós chegamos ao ponto de mostrar claramente sobre a liberdade. A liberdade de adoração, a liberdade de culto, a liberdade geral. Nós devemos ter cuidado. Porque nós sabemos bem que existem várias nações no mundo em que perseguem cristãos, simplesmente porque são cristãos. E aí sabe por que isso acontece? Porque nunca brigaram pela sua liberdade. Nós chegamos ao ponto que chegamos do Estado fechar igrejas em nosso país, dito democrático, porque nós não falamos de política, porque não discutimos política, porque não colocamos os nossos irmãos para liderarem na política. Então, se nós liberamos, se nós deixamos que os maus conduzam, nós não podemos ter algo diferente do que coisas más. É por este motivo que devemos ser maduros, devemos ter consciência de que as coisas da terra precisam ser discutidas na terra. Porque o de Deus, nós adoramos Ele debaixo da cama, em cima da cama, dentro de uma caverna, debaixo d'água, dentro de um vento da baleia, em qualquer lugar da face da terra. Em qualquer condição nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Para com Deus temos toda a liberdade. E por isso temos que ter cuidado com as informações que a palavra de Deus nos traz para que nós não entremos em uma condição de perder a nossa liberdade. Porque talvez ela não seja perceptível no momento. Mas o problema é que as coisas não acontecem, pum, de uma vez por todas. Não, elas vêm se desenrolando, se desenrolando. Nós chegamos em uma condição em que hoje qualquer pessoa pode entrar no governo e pode dizer assim, nós já fechamos uma vez, a gente fecha de novo. Simples assim. Eles já passaram no teste.
Eles simplesmente são escravos. Escravos. Eles não são senhores, eles são escravos. E o que é interessante é que a Constituição diz que nós somos senhores sobre a nação. O povo é senhor sobre a nação. Mas a pergunta é, esses senhores não deram lugar deles aos seus servos? Essa é uma pergunta que fica no ar. Por isso, devemos sim discutir sobre as questões de liberdade. E aí, quando a gente parte para essa discussão de liberdade, a gente está falando da macro liberdade, que seria justamente entre o Estado e nós cidadãos. Mas temos também que relacionar as micro, que são aquelas que são individuais, que são aquelas que fazem parte do nosso dia a dia. Muito cuidado com coisas que possam te escravizar. Muito cuidado com coisas que podem te escravizar. Tem coisas que podem te escravizar voluntariamente. Você ser escravo dela voluntariamente. Eu quero ser escravo dela. E aí quais seriam essas escravidões? Né? Essas escravidões, elas são relacionadas com a capacidade de eu não fazer aquilo que tenho vontade de fazer. Porque ser livre não é simplesmente ter asas e voar, não. É ter a liberdade de fazer tudo o que eu quero, não importa o que seja. Não importa o que seja. Vou dar um exemplo. Ser livre não é ter um celular e poder jogar um jogo qualquer. E aí eu estou falando de vícios que também escravizam o homem. Ser escravo, por exemplo, do game é não conseguir parar aquilo que você faz, mesmo que você goste. Então, por exemplo, existem pessoas que não conseguem parar de jogar todos os dias. Logo, essas pessoas são escravas deste jogo. E hoje, nós temos uma escravidão que tem se multiplicado de uma forma assim absurda, que é justamente de um aparelho celular. De um smartphone. Muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas, são escravas de um smartphone. São escravas de uma rede social. São escravas de um game. São escravas de pornografia. E eu venho aqui justamente a falar a respeito desse assunto, porque eu sei o quanto é importante ter liberdade. Eu sei o quanto vale a liberdade do ser humano. E aí veja que eu falei das macro necessidades e condições, e eu estou falando das micro que estão bem pertinho de nós. Nós precisamos entender claramente que as macro e as micro necessidades de liberdade, elas são essenciais para a vida de um ser humano literalmente livre. Você não é obrigado a ter aquilo que a sociedade quer que você tenha. Você não é obrigado. Você pode querer ter, você pode até ter, mas você não se torne escravo da necessidade de ter. Isso é a real liberdade. Eu sei que às vezes é um assunto meio batido, meio chato para muitos, mas podem ter certeza de que se o Senhor me trouxe aqui para falar acerca desse assunto, é porque há uma necessidade de se debater este tipo de assunto. Porque o Senhor quer de nós, é que nós tenhamos a plena liberdade. E a plena liberdade no sentido geral da palavra. Não apenas liberdade de adorar, porque eu disse a você que você pode adorar de qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar, não importa as condições, você pode adorar. Mas lembre-se, você também tem que ter as liberdades físicas, terrenas, das coisas que estão aqui, para que estas coisas não te atrapalhem, ou não te incomodem, ou não tirem de você aquilo que é um direito seu. Lembre-se, o Senhor quer que tenhamos uma vida livre. O Senhor quer
que tenhamos uma vida livre. Por isso, eu convido você, vem ser livre em Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e eu quero desejar paz a você através de um hinozinho que nós sempre cantamos no final desses comentários bíblicos aqui. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que Jesus abençoe a tua vida. E lembre-se, busque sempre ser livre, porque esta é a vontade do Senhor para nós. Que Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, tchau.